Nessa segunda parte, eu vou explicar o que é um mecanismo de uma reação orgânica. Normalmente, o mecanismo é uma descrição do passo a passo de uma reação química. Isso inclui as etapas, ou seja, se é uma, se são duas ou três etapas, se existem intermediários, como que são os estados de transição, como são os níveis de energia. Todo esse conhecimento é útil para quando se faz um planejamento de uma reação, porque com isso podemos saber quais são as condições experimentais ideais para melhorar o rendimento da reação. Então eu vou começar utilizando este exemplo de reação. Vemos aqui que é uma reação de adição, onde HBr se adiciona aos carbonos da dupla, formando um óleo de alquila. Porém, como que essa reação ocorre? Será que vai ser em uma etapa, em duas ou três? Não sabemos. Se nós não sabemos o mecanismo, não podemos responder. Então, por isso que é importante saber como que esse mecanismo vai ocorrer. No caso desta reação, ela ocorre em duas etapas. Então, vemos que na primeira etapa, os elétrons da dupla ligação, que são o centro nucleofílico, eles atacam o hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva, ou seja, ele é o eletrófilo. Então, o nucleófilo ataca o eletrófilo, por isso que é mostrada a seta nesse sentido. Ao mesmo tempo, a ligação hidrogênio-bromo é rompida e os elétrons migram para o bromo, formando brometo. Então, essa ligação é rompida e libera um brometo. Vejam que, à medida que a ligação é formada com o hidrogênio, o outro carbono fica com uma carga total positiva, porque ele vai perder os elétrons da ligação π. Então, esse intermediário que é formado, a gente chama ele de carbocátion, porque é o carbono que está positivo. Esse intermediário, então, na segunda etapa da reação, ele vai ser atacado pelo íon brometo, que no caso agora é o nucleófilo, e vai atacar o carbono eletrofílico. Então, esse ataque gera essa ligação, ou seja, após compartilhamento desses elétrons, é formada a ligação carbono-bromo e assim nós temos o produto final. Porém, ainda não sabemos como que essa transição ocorre entre o intermediário e o produto, entre os reagentes e o intermediário. É importante saber como que ocorre essa transição. Por isso que nós geralmente procuramos saber qual é a estrutura do estado de transição. Aqui no caso, como nós temos duas etapas, existem dois estados de transição, um para cada etapa. Vemos aqui no primeiro que a ligação π está sendo rompida, a ligação carbono-hidrogênio está sendo formada e a ligação hidrogênio-bromo está sendo rompida. Vejam que no estado de transição, nós mostramos as ligações parcialmente ou rompidas ou sendo formadas. Uma outra característica do estado de transição é que ele já apresenta cargas parciais sendo formadas. Então, vejam que no intermediário existe uma carga total positiva, no estado de transição existe uma carga parcial positiva. No produto, no brometo, temos uma carga total negativa. Aqui já podemos ver uma carga parcial negativa sendo formada. Então, o estado de transição vai mostrar ligações parcialmente formadas ou rompidas e também as cargas, que no caso aqui estão sendo formadas. Na segunda etapa, nós vemos que nesse estado de transição existe uma ligação sendo formada, que é a ligação carbono-bromo, e as cargas estão diminuindo. Aqui era uma carga total positiva, aqui já é uma carga parcial, carga total negativa e aqui uma carga parcial negativa. Mas só saber disso não é o suficiente.
precisamos também saber como que vão ser os níveis energéticos, tanto dos reagentes, quanto do intermediário, quanto do produto. Para isso, nós utilizamos os diagramas de energia. No diagrama nós temos a coordenada da reação e aqui no caso nós estamos medindo a energia livre da reação. Então, o que nós vemos aqui? Nesse primeiro diagrama, que vai ser da primeira etapa, temos os reagentes no nível mais baixo de energia, temos o carbocátion que é formado, que está no nível mais alto de energia, porque ele é menos estável do que os reagentes. Entre o carbocátion e os reagentes está o estado de transição. Porém, vejam que o estado de transição está no nível energético bem mais alto do que o carbocátion. Isso significa que, para chegar até o carbocátion, temos que vencer uma barreira energética, que a gente chama de energia de ativação, no caso aqui, energia livre de ativação. Essa barreira energética é devida à energia que tem que ser doada para o rompimento das ligações e também para as colisões, porque para a formação desse estado de transição, essas moléculas precisam colidir e essas colisões têm que ser numa posição correta para que os elétrons consigam atingir o hidrogênio de uma posição correta e isso possa gerar o estado de transição. Então, existe essa barreira energética que tem que ser vencida, ou seja, o sistema tem que absorver essa energia. Depois que chega ao estado de transição, ocorre uma descida porque o carbocátion ele vai ser mais estável do que o próprio estado de transição, apesar dele ser menos estável do que os reagentes. Exatamente por ele ser menos estável que os reagentes, a gente vai ter que a diferença de energia entre o carbocátion e os reagentes vai ser positiva, ou seja, é uma etapa endergônica, ou, se a gente quiser falar de entalpia, é uma etapa endotérmica. Na segunda etapa, nós vemos que do carbocátion até os produtos, nós temos que vencer também uma barreira energética para primeiro chegar no estado de transição e depois descer até o produto final. Essa barreira é devida principalmente às colisões que precisam ocorrer entre os íons, entre o bromito e o carbocátion. Apesar de que nessa etapa somente uma ligação está sendo formada. Lembrar que toda vez que a ligação é formada, há liberação de energia. Então, vemos aqui que a energia de ativação dessa etapa vai ser menor do que a energia de ativação da primeira etapa. Depois que se chega ao estado de transição, ocorre uma liberação de energia e o produto vai estar no nível energético mais baixo do que o carbocátion. Por isso que o ΔG vai ser negativo, ou seja, essa é uma reação exergônica, ou seja, uma etapa favorecida. Se eu falar de entalpia, vai ser uma etapa exotérmica. Comparando a primeira etapa com a segunda, nós podemos concluir que a primeira vai ser mais lenta, vai ter uma velocidade menor do que a segunda, exatamente porque a energia de ativação aqui é maior do que na segunda etapa. Agora, vamos juntar as duas etapas e fazer um diagrama só. Nesse diagrama, que é o diagrama global da reação, nós vemos as duas etapas, então esses dois morrinhos aqui, cada um é de uma etapa, cada um vai ter o estado de transição, no máximo de energia, e no vale nós encontramos o intermediário, que é o carbocátion. Olhando agora a reação global, nós vamos comparar os reagentes e o produto. E o que nós vemos? Que o produto está no nível mais baixo do que os reagentes. Então, aqui nós temos uma diferença com ΔG negativo, o que significa que essa reação é exergônica, é uma reação favorecida
E se eu estiver falando de entalpia, ela é uma reação exotérmica e é muito importante a gente ver que nos produtos nós temos ligações mais fortes do que nos reagentes. Por isso que ela é uma reação exotérmica.